Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo da aquisição da escrita. Eu utilizo como base uma autora que eu gosto muito e que de fato eu uso para me auxiliar no trabalho, para fazer avaliações em qual nível que a criança se encontra da aquisição da escrita. Então eu uso a Emília Ferreiro e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nela, é só pesquisar aí na internet. Bom, basicamente o que a Emília faz? Ela separa os níveis da aquisição da escrita em 5. A gente fala em 4 ou 5, algumas pessoas preferem falar 4 níveis, outras 5, mas eu vou explicar direitinho para vocês. O primeiro nível, que ela chama de nível pré-silábico, né? Que nós chamamos que é um pré-silábico sem valor sonoro, né? É um pré-silábico onde a criança ainda, que é o nível 1, né? Onde ela ainda escreve de maneira que nós chamamos de garatuja. O que a criança faz? Ela faz desenhos, né? E ela diz que aqueles desenhos significam palavras. Por quê? Porque a criança ainda não tem contato suficiente para entender que uma letra tem forma e tem o valor sonoro dela. Então ela faz ali o desenho e diz que está escrito o nome dela ou que está escrito alguma palavra que ela queira dizer ali e explicar. Então a gente fala que quando a criança entra ali na educação infantil, né, ela começa então a ter um pouquinho mais de contato com a escrita e ela começa a entender que palavras são escritas, mas ela não tem noção ainda de que aquilo existe um valor. Então ela faz o desenho e diz que o desenho significa uma letra, uma palavra. Enfim, nós chamamos isso de caratuja, que é o primeiro nível da criança. O segundo nível, que ela chama pré-silábico, nível 2, é quando a criança já começa a entender que as letrinhas existem formas, né? Que normalmente você começa ali na educação infantil a apresentar para a criança o alfabeto. Então ela entende que existe forma e que existe um valor para aquela letra. Então ela começa ali a já, você sabe fazer a letrinha A? Normalmente as crianças reconhecem melhor o E e o U, né? Que são as vogais, então elas conseguem escrever para você. E normalmente quando você pede uma palavra para elas, é muito engraçado, mas quase que a grande maioria faz isso. Então você pede para elas escreverem uma palavra para você e normalmente elas colocam ali de 3 para mais letrinhas soltas, né? E aí você pede, então lê com o dedinho para mim, o que você escreveu? E ela vai com o dedinho assim e realmente diz que escreveu aquela palavra. Então ela começa ali a ter o primeiro contato com a escrita, começa a dar um certo valor para cada letrinha, mas ainda não tem consistência na sua escrita, né? Ela pode ali acertar, por exemplo, se você pede para escrever a palavra girafa, pode ser que ela consiga ali identificar o G do girafa, o A, o F, né? Letrinhas soltas, mas ainda ela não consegue formar a palavrinha, identificar as sílabas de maneira separadas. Depois disso, ela diz que a criança passa do nível pré-silábico para o silábico, que é o nível 3, né? Então, o silábico, a criança já começa a trabalhar com uma hipótese silábica, né? Então, ela já começa ali a colocar um valor sonoro ou não, mas ela já começa, por exemplo, entender que a letrinha é separada por sílabas. Então, quando a gente vai fazer o teste com a criança, ela escreve ali, vou continuar, né, na palavra girafa, ela escreve girafa e ela já consegue com o dedinho, girafa. Ela já consegue separar e ouvir os sonzinhos separados das sílabas, né? E ela pode utilizar letras corretas ou não. E aí a gente diferencia dentro desse nível se a criança tem um valor sonoro ou se ela não tem. Mas ela já está muito mais próxima de um nível silábico alfabético. Então, se a criança foi bem alfabetizada, muitas vezes no nível silábico, ela já consegue escrever palavras mais fáceis, né? Aquelas palavrinhas que nós falamos, chamamos de ter famílias mais complexas, né? Por exemplo, tra, lhá, nhá, ainda ela não identifica, mas ela já consegue identificar as sílabas mais fáceis e ela já consegue montar, tem uma consistência maior na sua escrita. Depois disso, ela passa para o nível que chama escrita silábico-alfabético. E aí sim a criança já está, então ocorre a transição da hipótese silábica, né? E é muito engraçado que ela começa a perceber que escrever é um processo
de vivo mesmo, né? Onde as partes sonoras formam uma palavra, né? Então ela consegue ali de fato dar sentido e dar valor para aquela escrita. Aqui no vídeo não tem como eu ficar colocando para vocês as fotinhos, mas eu vou, quando soltar este vídeo, se vocês estiverem assistindo aqui pelo YouTube, vou deixar aqui embaixo o link do meu site, onde lá eu coloco as fotinhos com as imagens das escritas, então fica mais fácil para vocês entenderem do que só o processo aqui, né, teórico mesmo. Então, mesmo que a criança, nesse processo da escrita silábica alfabética, ela não faça tudo corretamente, mas ela já está entendendo que cada letrinha, que cada sílaba, né, de maneira auditiva e de maneira gráfica, formam a palavra correta. Então, ela já diferencia isso, ela já consegue codificar e decodificar uma palavra. E o último nível, né, que é a escrita de fato alfabética, que realmente a criança ela atinge um estágio onde ela compreende a escrita corresponde a um valor sonoro. Então, ela já com formas de representação, de sílabas, ela já consegue ali identificar, né, as famílias mais complexas, ela já escreve frase, ela já normalmente consegue ler também textos. É importante dizer que errinhos, né, as crianças normalmente sempre têm. Então, errinhos, se a palavra se escreve com 2 S's, com Z, com R, né, essas dificuldades a criança ainda ela vai ter durante um tempo, depois que ela já atingiu o nível da escrita alfabética, que aí a gente fala que é um nível de consistência mesmo, onde ela vai ter mais contato com a escrita, vai ler mais, escrever mais, e esses erros, né, vão sendo dissolvidos ao longo do tempo, né? Normalmente a gente entende que a criança no 2º ano, assim, no máximo no 3º, ela já precisa estar completamente alfabetizada. Mas o 2º ano, eu percebo hoje, eu recebo muitas crianças na clínica ainda no 2º ano que ainda estão nesse processo do silábico alfabético, né? E isso tanto de escolas particulares quanto de escolas estaduais, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente está até dando uma empurradinha um pouquinho maior aí para esperar a criança aprender a escrever de maneira alfabética, mas nós já esperamos que no 2º ano ela já esteja aí no nível alfabético e no 3º ano ela vá ali aprimorando a sua escrita. Bom, eu expliquei um pouquinho aqui de cada fase, como eu disse, eu vou deixar o link para vocês ir direto para o site, para vocês terem noção de fotinhos mesmo ali da grafia, para ficar mais fácil e mais ilustrativo. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui as suas perguntas, se inscrevam no nosso canal e eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, para auxiliar no que eu puder. Toda semana a gente tem um vidinho novo, então não deixe de clicar para que vocês possam receber os vídeos primeiro. Então é isso aí, eu fico por aqui, até a semana que vem.